Tecnos informa a seguir mais uma atração da Rede Bandeirantes. Com Tecnos você dá mais valor ao seu tempo. Olá, boa noite. O PMDB está recuando? Todos os sinais políticos apontam hoje para um recuo do maior partido do país quanto à disposição de algumas de suas lideranças de romper com o governo. Essa ameaça de ruptura se revelou uma bravata, um blefe desfeito diante da perspectiva do partido perder mais de 800 cargos que ocupa no governo federal. A recomposição da base de apoio ao presidente Itamar Franco pode ter sido definida até por interesses fisiológicos, eleitoreiros, menores do que aquele papel que está reservado a um grande partido na construção de um país democrático. O recuo poderia ser visto como um simples cair da máscara, que desmoraliza o PMDB. Tudo resultado da visão imediatista, inconsequente e até ingênua de algumas lideranças. Mas o dia de hoje mostrou que não é só isso não. Ao ocupar a tribuna do Senado por 3 horas para fazer essa crítica, com a autoridade, a coragem para botar o dedo na ferida, o senador Pedro Simon, PMDBista histórico, chamou todos os políticos à sua responsabilidade maior. Mostrou, ao lembrar a história do partido, que o PMDB pode ser grande se for fiel à sua memória, que foi construída por políticos como Alencar Furtado, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e tantos outros. Respeitado pelo seu passado político, por todas as tendências do partido, o senador Pedro Simon resgata um pouco do respeito que o partido deve merecer da sociedade. Foi um puxão de orelhas do mais alto nível. O senador Pedro Simon disse que o PMDB não tem autoridade para se queixar de espaço. O ministro da Fazenda só não é do PMDB porque o partido não quis, disse ele. O ministro da Fazenda que iniciou o governo não foi do PMDB porque o PMDB não quis. Meu amigo Lucena, presidente, e eu no seu gabinete ficamos até às 9 horas da noite. Prazo que o presidente Itamar tinha dado a mim para que eu levasse o nome do que ele ia assumir no dia seguinte, o nome que o senhor Quercia indicaria para o Ministério da Fazenda, que era o MDB do Rio Grande do Sul. Mas o presidente do partido, inclusive, à última hora, quando nós estávamos, o governador Fleury veio de Brasília, estávamos lotados ali no gabinete do vice-presidente da República, angustiados ali. O senhor Quercia, para não nos responder, desapareceu. Deixar o governo porque 2 foram demitidos ou ficar porque 10 podem entrar, ele não admite. O senador disse que chega a ser ingênuo imaginar que se o ministro Fernando Henrique acertar, o PSDB ganha e se errar, é o PMDB que paga a conta. A gente acaba torcendo para o Brasil não dar certo, disse ele. Eu acho que o MDB tem que raciocinar. Minha opinião, eu acho difícil para o MDB sair. Pelo menos agora, dessa maneira. Pode ser que amanhã ou depois aconteça, mas a forma com que as coisas se organizaram não fica bem para ninguém. Não fica bem para o MDB. Não fica bem para o MDB. O senador Pedro Simon diz que quer continuar ajudando o presidente Itamar Franco aqui no Congresso. E é justamente por isso que ele prefere continuar longe da liderança do governo. O senador acha mais difícil defender o presidente Itamar Franco, estando comprometido com o governo na liderança. Não fica bem para o MDB, não fica bem para o MDB. Ato falho ou não, o senador Pedro Simon lembrou os velhos tempos do partido e falou MDB e não PMDB. Mas qual será a repercussão desse eloquente discurso dentro do partido? O comentário é do nosso analista político Luiz Gutenberg. Esta tarde, o senador Pedro Simon não fez um discurso inesquecível. Certamente não foi um dos maiores discursos do Senado. Mas ele conseguiu expor de maneira clara, com um entusiasmo incrível e com um sentido de drama. Ele se movimenta, se agita, gesticula. Ele é um grande orador de comício. Absolutamente perfeita a sua exposição sobre a crise do PMDB. Começou lembrando que o PMDB, que foi tão competente para enfrentar a ditadura, estava sendo absolutamente incompetente para construir a democracia, para conviver em liberdade. Mostrou o fracasso do PMDB no governo Sarney e atualmente essa crise para deixar o governo Itamar. E acusou Quercia com todas as letras de ter se recusado a indicar o ministro da Fazenda quando Itamar pediu que o partido apresentasse o nome. Não era o partido dar uma lista, apresentar um nome para o ministério. Itamar esperou que o partido escolhesse
e Quércia recusou-se a escolher. Portanto, o partido agora não pode reclamar de ter Fernando Henrique Cardoso com chance de realizar alguma coisa. Também mostrou que dificilmente Fernando Henrique Cardoso terá condições de apresentar um trabalho que o qualifique para a presidência, porque é um esforço de transição. O que se deseja é que o país chegue a 31 de dezembro de 94 em condições de ser entregue ao novo governo. Atacou, chamou o partido de incompetente, falou do grotesco dos argumentos para o rompimento e ele foi adjetivamente forte. E certamente por isso é capaz de que ele provoque alguma reação positiva. O que o PMDB fizer no dia 21 sobre o governo Itamar será certamente influenciado pelo discurso desta tarde do senador Pedro Simon. Não tenho dúvidas. Faltam 5 dias para o PMDB dizer se fica ou não fica no governo. E quando o partido não define a sua descida do muro, o presidente Itamar Franco pede aos ministros PMDBistas que permaneçam em seus cargos. No Palácio do Planalto, ainda sem resposta oficial do partido, o presidente Itamar hoje formalizou em cartas pessoais a permanência de Alberto Goldman nos transportes, de Antônio Brito na Previdência e do senador Pedro Simon na liderança do governo no Senado. Na carta ao ministro Brito, por exemplo, o presidente deixa claro que a crise interna do partido não pode atrapalhar o desempenho dele na Previdência. Através do porta-voz, o presidente Itamar disse que está tranquilo com qualquer decisão que o partido venha tomar no dia 21 e que vê muita gente menos histórica do que ele gritando por aí. Só o ministro dos Transportes, Alberto Goldman, falou hoje sobre o pedido do presidente da República. Ele disse que se o PMDB romper com o governo, ele vai ter que sair. Não porque queira, mas porque, segundo o ministro, sozinho ele poderá fazer muito pouco para ajudar o governo. A queda do IPMF detona novo processo de reforma fiscal e, sem dinheiro, o governo ameaça ir ao bolso do servidor. Sem os recursos do IPMF, os setores da saúde, educação e habitação também vão sair prejudicados. O corte nos gastos do governo vai atingir todas as áreas. Quanto à devolução do imposto recolhido, a Receita Federal tranquiliza. O contribuinte não vai precisar recorrer à Justiça para receber de volta o IPMF. A devolução vai ser automática ou através de um pedido à Receita Federal. Mas as empresas correm o risco de não receberem o dinheiro do IPMF de volta. As empresas somente se comprovarem que não repassaram aos preços o IPMF que elas pagaram. O senhor acha que é possível comprovar isso? Acho que vai ser muito difícil. O maior problema no Ministério da Fazenda é conseguir tapar o buraco que o IPMF vai deixar no cofre do governo. O rombo até o final do ano está sendo avaliado em 1 bilhão e 700 milhões de dólares. A ordem é cortar dinheiro dos 3 poderes. O ministro Fernando Henrique está discutindo com a equipe econômica como cortar quase 2 bilhões de dólares no orçamento deste ano. Esse corte vai afetar o pagamento do funcionalismo público, que tem reajuste no mês que vem. E vai prejudicar também algumas áreas, como saúde, educação e habitação. O dia seguinte da equipe econômica do governo, sem os recursos do IPMF, pelo menos até dezembro, a estratégia deve ser a de se antecipar a reforma fiscal. E o comentário é de Luiz Nassif. Com o fim do IPMF, a equipe econômica decidiu qual vai ser a sua estratégia para recuperar a iniciativa nesse jogo contra a crise. Vai ser antecipar a apresentação da reforma fiscal. O ministro Fernando Henrique Cardoso teve a gentileza de ligar hoje e dizer que esse vai ser o caminho, que aliás tinha sido sugerido ontem aqui no programa. Ocorre o seguinte, a reforma fiscal não tem uma perna só. Você tem primeiro que definir a reforma administrativa. Quem faz o quê? O que a União vai fazer, estados e municípios. Depois, definir uma nova estrutura tributária. Isso aí está pronto. O que o município cobra, o que o estado cobra, o que a União cobra. E, finalmente, definir quanto de imposto vai ser necessário para pagar essa estrutura administrativa. Bom, até o final do ano, o ministro empurra o fim do IPMF com a inflação. A inflação ajuda a fechar as contas. Mas é importante que nas próximas semanas nós tenhamos finalmente cortado esse nó aí que emperra
tanto tempo a apresentação da reforma fiscal definitiva. Vai ser a grande contribuição que o Supremo terá dado aí à estabilidade econômica. E o Conselho de Economia do Rio de Janeiro está projetando uma inflação de 33,3% para este mês. A projeção foi divulgada hoje, é superior ao IGPM da Fundação Getúlio Vargas, de agosto, que ficou em 31,79%. Para o mês que vem, o Conselho Regional de Economia do Rio está estimando a inflação de 34,2%. Combate à inflação com desemprego e recessão não é só no Brasil, não. Isso acontece também na França, que tem o menor índice inflacionário da Comunidade Econômica Europeia, mas que para chegar a esse patamar deixou pelo menos 3 milhões de desempregados. Milton Carlos. Os franceses estão em estado de choque com uma nova onda de demissões. No setor siderúrgico, por exemplo, os empregos caíram de 239 mil para 146 mil. A França está com mais de 3 milhões de desempregados. Aliás, a Comunidade Europeia deve terminar o ano com 26 milhões de desempregados. E não se trata só de automatização. Há também um acirrado combate à inflação, com recessão. A França tem hoje a menor taxa de inflação da Europa, 2% ao ano, e um dos maiores índices de desemprego. Você vai se surpreender com o mais novo investimento de empresários paulistas. E gangue de menores levam pânico às ruas de Fortaleza. Entidades civis tentam acabar com a marginalização de menores e brigas de gangues na maior favela de Fortaleza. Brigas que já causaram a morte de 10 garotos apenas este ano. Existem hoje no Pirambu cerca de 8 gangues formadas em sua maioria por garotos com menos de 18 anos. A disputa por territórios tem feito com que essas gangues estejam sempre em conflito. Aqui, ninguém invade o território de ninguém. Se invadir, é morte na certa. Já é a lei do mais forte, né? Eles pegam e matam, a gente também pega e mata. Não tem esse negócio de dispensa, não. Se a gente... todo mundo aqui das aldeias já tá avisado pra morrer. É matar ou morrer. A lei agora é essa, matar ou morrer. Um dos casos de morte mais recentes aconteceu com a gangue ADS. Após uma briga, os integrantes da ADS mataram um rapaz de uma gangue rival. A polícia conseguiu prender o chefe da ADS, Rogério Celestino, de 19 anos, mais conhecido como Baby. Você confessou aqui na delegacia, na CPDP, que participou do assassinato, é isso? O Cristiano, eu participei, mas outro não. Porrando, até agora não, só o Cristiano. Ele matou um menino de 13 anos, o finado Baco, era colega, trabalhador e tudo, ele matou. Você foi por vingança? Foi por vingança. Preocupada com a onda de violência provocada pelas gangues, a Comissão dos Direitos Humanos do Pirambu elaborou um projeto que prevê a retirada dos garotos das ruas. Devido à falta de recursos, esse projeto ainda não saiu do papel. O projeto prevê principalmente atender as crianças de 12 a 16 anos, né? Procurando profissionalizar nos espaços que nós temos dentro do Pirambu, né? Que aquelas de 16 anos, a partir de 16 anos, começar a arranjar, procurar no mercado das indústrias trabalho para que ocupem esses menores. Complicado isso, hein? Mas a solução seguramente está na troca dessas armas por outro tipo de brinquedos. Quer ver um exemplo? Em São Paulo, empresários do setor de brinquedos decidem investir nos meninos e meninas de rua. Como os projetos dos governos não saem do papel, eles decidiram lançar um projeto próprio, chamado Adotar uma Criança. Cansados de muita conversa e pouca ação, um grupo de empresários decidiu, através da Fundação Abrinq, fazer algo de concreto. O projeto Nossas Crianças propõe que empresas e pessoas físicas adotem financeiramente uma criança, contribuindo com $50 por mês. O dinheiro é enviado para as instituições. Em 2 meses, 370 crianças já foram adotadas por 160 pessoas que estão colaborando com a campanha Nossas Crianças. Até hoje, a campanha foi restrita e foi feita praticamente boca a boca. O resultado animou os idealizadores que querem mais crianças fora da rua, mais crianças educadas, mais crianças alimentadas.
Um vídeo que será apresentado pelas emissoras de TV é o próximo passo. Há vagas para empresários interessados em ajudar. O filme sugere que cada um de nós se coloque no lugar de um menor carente. Colabore com o projeto Nossas Crianças. Cada vez mais o empresário começa a entender que, além do papel econômico, ele tem um papel social. Ele não pode deixar de cumprir esse papel social, não só gerando empregos, mas se envolvendo com outras questões na economia, como, por exemplo, se engajar numa campanha pela adoção de crianças. Tá aí, empresário investindo de verdade, mas não é na ciranda financeira, não, investindo no futuro desse país. Parece que esses empresários entenderam perfeitamente o recado do Betinho, sociólogo Herbert Souza, nossa campanha de combate à miséria e a fome. O espírito é esse mesmo, não é esperar do governo, não, é a sociedade tomar nas mãos a solução dos problemas mais sérios desse país. Assim, tem jeito. E tem ópera no Sambódromo do Rio. Zico vira mania no Japão e é imitado até por um famoso astro da TV japonesa.